Então, beleza. Queria começar dando boa tarde para todo mundo. Saudações da Sobota para todos. Uma honra estar aqui, conversar com vocês nessa plataforma diferente, eu acho, para todos nós, mas no tempo de quarentena é isso que sobra, né? Agradecer a todo esse povo que está aqui assistindo. E algumas pessoas eu até já citei, obrigado, né? E hoje a nossa live da Sobota, a intenção é falar um pouco sobre alguns detalhes do aparelho, né, modelador elástico de Miller. E se a gente tiver tempo, no final, vou até mostrar um pouquinho dos livros, né, das referências bibliográficas que a gente tem sobre Miller para poder estudar, né? Porque eu sempre acho que a gente tem que respeitar todo mundo, mas principalmente quem está começando. E para as pessoas mais experientes, eu peço até um pouco de licença e desculpa, assim, para a gente abordar alguns temas mais acadêmicos, mais iniciais. Ficar uma coisa muito avançada, assim, né? Muito bem. Então, a ideia é hoje tentar fazer alguns links, conversar sobre o laboratório e a clínica também, né? Que a gente usa, né? Esses dispositivos na boca das nossas crianças, dos nossos pacientes. Então, a ideia é essa. E aí, para começar a falar sobre isso, eu vou virar um pouquinho a câmera aqui. Vamos ver se o delay não vai atrapalhar a gente. Vou tentar acertar aqui. Fala aí com o pessoal aqui, vem cá, dá isso. Está enxergando aí? Eu tô. Então, beleza. Só que tá saindo o teclado, Walter. Às vezes você consegue puxar o computador mais para frente. É que aí ele corta a lateral. Mas tá bom. O teclado Tá bom. é bonito. Então, agora é o seguinte. Gostaria de lembrar todo mundo, né? Tem dentista assistindo, tem técnico assistindo, a maioria, que é a nossa intenção, mas os nossos aparelhos vão para a boca das crianças. E essas bocas são as mais diversas possíveis, né? Com as maiores maloclusões possíveis. Tá certo? Então, a ideia nossa é mundo real. Vamos mostrar alguns casos aqui para vocês. Depois, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, aí vocês me falam. A gente, quando usa um dispositivo interoclusal, ou aparelhos, né, que a gente fala no comum, a gente tem preferido falar agora dispositivo interoclusal, porque se refere especificamente a um aparelho que vai dentro da boca, né, entre os dentes, na oclusão. Então, isso é um motivo que faz a gente chamar de dispositivo interoclusal, que é um nome um pouco melhor do que chamar de aparelho, tá certo? Para entender isso, a gente precisa lembrar que teve um professor há mais de 100 anos atrás, Dr. Engel, que ele criou um termo, chave de oclusão. Na verdade, o que ele fez? Ele estudou muita gente, fez uma pesquisa científica muito grande para ver a oclusão normal. Então, essa
essas pessoas que tinham oclusão normal, ele percebeu que dos molares permanentes, isso aqui tem que ser com molares permanentes sempre, né? Então, isso quer dizer que tem que ser a partir dos 6 anos de idade, essa classificação de Engel. Ele falou assim, se vocês conseguirem olhar lá na tela, que se essa cúspide mesovestibular do primeiro molar superior estiver encaixada no sulco mesovestibular primeiro molar inferior, isso é uma chave de oclusão, é uma relação molar perfeita. E essas pessoas que têm essa chave de oclusão têm uma classe 1, que ele chamou. Então, veja, a classe 1 de Engel quer dizer que a chave, a relação de molar está correta. Por que é importante falar do molar? Porque, na verdade, ele está analisando que o molar inferior, o primeiro molar inferior... Ô, Fábio, está com muito barulho aí. Opa, o fone, peraí. Muito barulho. Então, ele quis dizer que, se você estuda a relação do primeiro molar superior com o inferior, como o molar inferior está preso na mandíbula, que é o único osso móvel, isso quer dizer que, se a mandíbula estiver equilibrada, esse sulco estiver encaixado na cúspide do molar superior, essa mandíbula está correta na relação antero-posterior. Então, essa é uma relação molar. Todas essas pessoas que têm a relação molar correta, ele chamou de classe 1. O que quer dizer? Todo mundo que é classe 1 tem a dentição perfeita? Não. Ele está querendo dizer que a classe 1 é uma relação antero-posterior de mandíbula correta e pode ter dentes mal posicionados. Na maioria das vezes, são em dentes anteriores. Muito bem. E aí ele percebeu que outros grupos tinham uma oclusão errada. Então, ele chamou de classe 2 uma distoclusão, quando a mandíbula está paradistal em relação à maxila. Então, aquela relação do molar já não está correta, ela está distalizada. Muito bem. A classe 2, em especial, ela tem duas divisões. A primeira divisão, que é quando a mandíbula está distalizada, mas os dentes superiores estão vestibularizados. Essa classe 2, divisão primeira. E isso, eu até costumo colocar isso nas aulas, né? Só para exemplificar, para ninguém esquecer. Todos os Simpsons são classe 2, divisão 1. Então, se você olhar até o cachorro do Simpson, ele é um classe 2. Muito bem. E o classe 2, divisão segunda. Bom, o classe 2, divisão segunda é o seguinte, para ele ser classe 2, ele tem que ter a mandíbula também distalizada, só que agora, em vez de estão lingualizados. Na maioria dos casos, a gente vê um classe 2, divisão 2, ainda com mordida profunda, o tal do deck piece. E, por último, o classe 3 de Engel. Classe de classe 3. Uma mesio-oclusão. Para exemplificar, e tem para os corintianos, o goleiro do Corinthians, lá o Cássio, ele tem, olha lá a mandíbula do Cássio, que bonitinho, parece assim uma gavetinha aberta, que é o classe 3. Então, não dá para esquecer. Por que eu estou falando tudo isso? Bom, quando a gente estuda, então, classificação de Engel, que a gente estuda as bases ósseas, a mandíbula em relação à maxila, nós temos essas possibilidades. Então, eu tenho, quando a relação molar está correta, quando a relação de canino está correta, eu tenho um perfil de classe 1 harmonioso, equilibrado. Quando eu tenho uma mandíbula recluída, eu tenho um classe 2. E quando eu tenho uma mandíbula projetada, eu tenho um classe 3. Muito bem. Aqui alguns casos de boca, mas eu tenho certeza que todo mundo sabe disso. Por que eu estou falando isso? Porque tem um estudo que mostra, isso é interessante aqui no Brasil,
A ocorrência de casos. Então, nós temos pacientes com oclusão normal, uma média de 5%. 5% quer dizer uma oclusão ótima. 5% só das pessoas. Classe 1, nós temos 65%. Quer dizer, são pessoas que têm a relação maxila-mandíbula correta, mas que pode ter dentes mal posicionados. Normalmente isso acontece nos dentes anteriores. Classe 2, nós temos 27% e, graças a Deus, 3% só de classe 3. Isso porque nós estamos aqui no Brasil. Se essa pesquisa foi feita no Japão, nos países orientais, asiáticos, provavelmente vai inverter o classe 2 pelo classe 3, que a gente tem mais classe 3. Ortopedia, o nosso objetivo é consertar a base óssea. Eu gostaria de deixar claro isso. Existe uma divisão muito de dentes. E a ortopedia funcional, a funcional, ela está preocupada em corrigir bases ósseas. Aí, os nossos dispositivos de ortopedia funcional, eles têm objetivos. Então, os objetivos principais são esses, de você conseguir alinhar essas bases ósseas. Mas quais são as consequências de você fazer um dispositivo de ortopedia funcional? Quais são as consequências da criança usar? Então, vamos lá, acompanha comigo, por favor. Primeira coisa, quando você fez um aparelho para o seu dentista, entregou esse aparelho, ele vai colocar na boca da criança. A primeira coisa que a criança vai sentir e ele vai perceber, o dentista, é que houve uma desoclusão. O que é uma desoclusão? Os dentinhos lá da criança não encostam mais, eles estão desencostados. Isso é bom? Poxa, isso é ótimo. É isso que nós desejamos. Mas vamos lá. Uma outra coisa que acontece, assim que coloca o aparelho, acontece um realinhamento mandibular. O que é isso? Eu estou tirando a minha mandíbula daquela posição patológica, errada, e estou colocando a minha mandíbula agora numa posição que eu desejo que ela fique, ou que ela chegue. Pode ser uma posição final, pode ser uma posição ainda escalonada. Depende de quanto eu preciso mudar essa postura da mandíbula. Eu tenho um reposicionamento da articulação, das articulações. Então, sempre que eu mexo a minha mandíbula, eu mexo nas minhas articulações. Isso é importante? É muito importante. Por isso que quando nós fazemos os nossos aparelhos, os nossos dispositivos, a gente tem que sempre ter consciência que eu não estou mexendo em dente, eu estou mexendo em parte óssea e estou mexendo em parte articular. Essa articulação, as articulações temporo-mandibulares, são as mais importantes do nosso corpo. Por quê? Porque elas estão localizadas num local muito nobre, que é a cabeça. E é o único osso, a mandíbula, que quando você faz um movimento, abertura e fechamento, você mexe obrigatoriamente com duas articulações simultâneas. Então, isso é uma coisa muito séria. Reposicionamento articular na nossa criança. Outra coisa que nós fazemos, uma alteração da dimensão vertical de oclusão. O que é a dimensão vertical de oclusão? Isso, um compasso que chama compasso do Willis, vocês sabem. Quando eu coloco o meu aparelho, meu dispositivo de ortopedia, obrigatoriamente eu mudei aquela dimensão vertical de oclusão. Só que aí você fala assim, poxa, quanto eu posso mexer nessa dimensão vertical? Calma,
normalmente, as mudanças de posturas que nós fazemos, elas não chegam a causar um desconforto. Quando que a gente começa a passar essa mudança de postura para um desconforto? Quando nós não estamos trabalhando dentro da nossa dimensão vertical de repouso. A gente tem uma distância entre a dimensão vertical de oclusão para a dimensão vertical de repouso. Essa diferença, que mais ou menos são 3 milímetros, 3,3, é o nosso espaço funcional livre. É o nosso espaço de descanso, de repouso. Provavelmente como vocês estão agora. Vocês devem estar com a mandíbula em repouso, não estão travando a mandíbula, apertando os dentes, e nem estão com a boca aberta, como se estivesse bocejando. Essa é uma posição de equilíbrio muscular. Então, se você trabalha com o seu dispositivo intraoral dentro desse limite, você com certeza está causando uma alteração articular sem causar um desconforto, certo? Muito bom. O que acontece instantaneamente quando essa criança coloca o dispositivo na boca dela? Aumenta a salivação. Então, é como se a gente colocasse uma balinha dentro da boca. O que acontece? Na hora, a nossa boca, ela entende que tem um corpo estranho e a gente tem reações de produzir saliva. A saliva é rica em enzimas que são responsáveis pelo processo digestivo, já parte dentro da boca, para aumentar a lubrificação e para aumentar a possibilidade do processo de mastigação. Isso no caso de uma mastigação. Então. No caso do dispositivo, do aparelho, não é um processo de mastigação, mas é um processo que aumenta a salivação. Então, quando aumenta essa salivação, quando você tem saliva dentro da boca, o que você faz naturalmente? Você engole. Toda vez que você engole essa saliva, você faz a deglutição, a gente contacta os dentes. Tenta fazer isso. Engole saliva. Você encosta encostar o dente só para ir contra, né? Eu sei. Mas normalmente, fisiologicamente, a gente encosta os dentes. E aí, quando a criança tentar encostar os dentes, ela não vai conseguir, porque ela vai ter um dispositivo dentro da boca dela, fazendo uma mudança de postura. E aí, toda vez que essa criança for deglutir, for buscar o contato dos dentes, ela vai encontrar um dispositivo que vai fazer com que esse dispositivo mande estímulos para os receptores que tem dentro da boca, e aí esses receptores vão traduzir isso na parte do sistema nervoso com estímulos musculares e vai fechar todo esse processo de uma remodelação óssea. Muito bem. Então, o que eu gostaria de fazer, só com essa, não pequena, mas essa introdução, era posicionar todo mundo para que a gente saiba o que causa, né, esses aparelhos, né, dentro da boca da criança. E aí nós temos aqueles princípios fundamentais das técnicas ortopédicas. Oi? Walter, então, pelo que deu para entender, o aparelho ele faz com que a pessoa, a criança, tenha a mudança de postura, não é isso? O aparelho ele faz com que a mandíbula vá na posição que você determinou. Certo. É isso? Então, por isso que uma das coisas mais importantes desse aparelho e de outros aparelhos ortopédicos é a mudança de postura bem feita, não é isso? É isso. Você imagina, Fábio, imagina uma criança classe 2, uma criança classe 3, tanto faz. Ela tem uma maloclusão. Toda vez que ela abre e fecha a boca, ela vai fechar a mandíbula naquela maloclusão que ela tem. Vamos imaginar um classe 2 para todo mundo pensar junto. Aquela mandíbula retruída. Quando ela faz isso sem pensar, toda vez que ela vai engolir saliva, ela vai encostar os dentes naquela classe 2. Quando você coloca entre esses dentes um dispositivo que foi projetado e foi construído para que essa mandíbula visando uma oclusão
Nem sempre. Cada vez mais nós temos percebido na clínica que as mudanças de postura menores, elas funcionam melhor. Então, Então tem mais efeito. Você demora mais, é um obstáculo maior a ser ultrapassado. Então, o ideal será, com pequenas mudanças, nós chegarmos na medida fisiológica, na oclusão ideal que nós desejamos, de base óssea, certo? Não vamos pensar em ortopedia funcional e em consertar um dentinho torto, um diastema, um dente girado, não é esse o objetivo. Tá? Lembra, nós vamos estar com crianças. Crianças são dentes são mistas. Eu tenho dente permanente e dente decíduo. Então, eu tenho uma boca em transição. Eu preciso acompanhar e respeitar esse momento fisiológico da criança. Existem diastemas, espaços entre os dentes, que eu vejo muita gente querendo fechar esses espaços. Isso não é para ser feito, isso é para ser respeitado. Existem espaços que a natureza fez durante um processo de crescimento da criança, que isso é fundamental para que ele esteja lá. Não se pode sair fechando o diastema, ainda mais em aparelho ortopédico funcional, ficar enchendo de mola, sabe, acessórios, essas coisas. Por favor, eu não estou aqui para polemizar, não estou citando nada, nem ninguém. Eu estou falando só o que eu acredito que eu faço e, graças a Deus, tem dado certo. Então, vamos pensar. A primeira regra, o aparelho ortopédico funcional é para mudar a base óssea. Tá certo, Fábio? Deixa eu falar uma coisa só, talvez o pessoal não saiba, né? Acabou que a gente ficou ali no começo tentando acertar a conexão, né? Uhum. E eu também não te apresentei, né? Mas o Dr. Walter, ele é dentista, especializado na parte de ortopedia funcional, mas ele também é protético. Ele mesmo que constrói a maioria dos aparelhos do consultório dele. Tá? Às vezes o pessoal não sabe, acha que você está falando só a parte clínica, né? Então você tem experiência dos dois lados, né? Só para o pessoal, quem está aí assistindo que não te conhece, para saber. Legal. Obrigado. Desculpa, eu atropelei você aí na apresentação. Normal. Então, olha, aqueles ortopédicos para adultos, né? Eu gostaria hoje de trabalhar assim mais com a regra, né? A gente não trabalhar muito na exceção, porque senão a gente fica falando em muita coisa que talvez possa perder um pouco o foco. Eu acredito que a indicação, que o ideal é nós trabalharmos com crianças. E se vocês me perguntarem, qual é a idade ideal para fazer ortopedia funcional? Eu acho ideal dos 8 aos 12. É onde nós temos aquele estirão de crescimento, nós temos uma criança um pouco mais conscientizada, um pouco mais madura para usar os dispositivos, com 6, com 5 anos. O meu recorde foi com 4. Mas aquela criança boazinha que, quando ela está esperando na sala de espera, ela está com camiseta abotoada até aqui, sabe, assim, quietinho. Isso não é o normal hoje, né? Então, eu acredito que a fase ideal de você trabalhar com ortopedia funcional é dos 8 aos 12. Pode ser antes, pode ser depois, sem problema. Eu estou falando do ideal, né? Na minha modesta opinião. Tudo bem, Fábio? Continuamos? Continua. Vamos embora. Legal. Então, aí a gente sabe que existem aqueles princípios fundamentais das técnicas ortopédicas, né, funcionais. O que quer dizer? São princípios que eles têm que existir para que a gente consiga um resultado ideal, positivo. Quais são eles? 3 objetivos. Excitação neural. Então, o nosso dispositivo, o nosso aparelho, ele tem que causar uma excitação neural.
nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso com os acessórios. Esse meu dispositivo tem que provocar uma mudança de postura. Quem vai fazer a mudança de postura? O ideal é o dentista. Agora, nós sabemos que muitas vezes o dentista não manda. Então a gente vai... É o mundo real, né? Eu sei. Mas a vida é assim. A gente tem que saber o que é certo, o que é responsabilidade de cada um. Mas eu acho que está mudando, acho que está melhorando cada vez mais. Eu acredito que vai melhorar isso. E nós precisamos, por último, uma mudança de postura terapêutica. O que é mudança de postura terapêutica? A palavra terapêutica quer dizer tratamento. Então, eu preciso que essa minha mudança de postura, que foi confeccionado no meu aparelho, seja um tratamento para que eu consiga melhorar a base óssea, a posição da mandíbula daquela criança. Quando nós falamos mandíbula, a gente está querendo dizer que a mandíbula é o único osso móvel na cabeça que aceita movimentar antero-posterior e látero-lateral. Mas não quer dizer a gente fala de mudança de postura, lógico, da mandíbula, porque é ela que muda, mas o resultado tá certo? Aqui a Najara está falando, tem dentista que manda esperar, depois crescer osso e músculo, já está formado, falta de informação. Nós temos estirões de crescimento, né, na criança. E o ideal, no meu ponto de vista, é que a gente não perca esses estirões, não perca essa. Devemos direcionar esse crescimento para que a gente consiga fazer uma correção dessa maloclusão da criança. Tá certo? Tudo bem? Beleza. O que você está achando? Tudo bem, tudo bem. Tá? O pessoal está conseguindo. Tá sim, ninguém está reclamando de nada. Então quer dizer que tá bom, né? Não está reclamando, tá? Você começar a reclamar, você desliga os comentários. Não, estou brincando. Uma outra coisa que eu já me antecipei um pouco, mas a gente sempre fala que os nossos dispositivos, eles têm que tentar ser construídos em DA, em determinada área. O que é determinada área? É quando a gente faz com que o incisivo inferior, a vestibular, a incisal, encoste na palatina do superior. Isso seria o ideal, e eu acho que será um final de tratamento ideal. Mas, lembra, a mudança de postura ela não pode ser tão grande a ponto de causar um desconforto na criança e no uso. Tá certo? Então, a gente tem feito mudanças de postura mais suaves. Eu acredito que, se você me perguntar, e fica mais milímetros, eu acho que está coerente. Dá um resultado mais rápido e fica mais confortável para o paciente usar, não é? Exato. E a gente Legal. vai criar uma cultura também, assim, que o aparelho ele não vai ser confeccionado, ele não vai ser fabricado para ficar muito tempo na boca da criança. O dentista tem que prever no orçamento do dentista que ele vai precisar trocar de aparelho. De quanto em quanto tempo vai trocar? Isso é muito relativo, mas vamos colocar que de 6 em 6 meses ou de 8 em 8 meses. Então, você concorda que de 6 em 6 meses eu consigo uma mudança muito boa, porque essa criança está crescendo muito rápido. Então, mas vai ficar caro, mas o dentista tem que já prever isso no orçamento, isso, né? E colocar esse investimento que ele faz com o ortotécnico, de colocar no tratamento da criança. Então, a Ingrid está falando que a voz está atrasada. $40.000. A Ingrid está falando, está atrasado. Não sei se tem mais alguém falando isso, mas vocês que sabem. Só apareceu a Ingrid. Vamos embora. Tá. Muito bem. Por causa, acho que, da sala aí, né? Então, como?
Ah, tá De atrasado. vez em quando dá um pouco... você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está 3 segundos de atraso aí, só falar. O que você acha? Tem um pessoal falando que dá para entender. O duro que eu vou mostrar o slide agora. Melhorou. Está atrasado. Quer sair e voltar? Não sei, cara. Eu tenho medo de sair e voltar e você não voltar, cara. Aí fica aquela coisa de louco, sabe? O pessoal está falando que dá para entender. Tá bom. Tá bom. Vou Vamos mais um continuar. pouco. Se eu começar a atrasar muito, vocês avisam aí, gente. Tá bom? O que o pessoal está falando, às vezes, é que dá um eco na sua voz, mas é por causa da sala aí, né? Às vezes está vazio. Né? Será? Vou colocar o fone aqui, ver se melhora. Não sei se melhora. Vê se melhora aí. Estão me ouvindo? Eu tô. Vê se melhora o eco. Fala. Se for daqui, talvez melhore. Bom, eu vou continuar falando um pouco, vocês veem esse capítulo defasado. Tá? A Tânia falou que tá. Tá bom. Tá bom, beleza. Beleza, manda ver. Então é o seguinte, então vamos fazer a nossa historinha lá. Chegou um paciente no consultório, o dentista vai pedir uma série de exames, vai examinar a criança, vai pedir documentação ortodôntica, radiografias, hoje tem tomografias, exame clínico, modelos, exame de modelos, análise funcional, estática, um monte de coisa. A hora que o dentista chegou num diagnóstico, o que ele faz? Ele faz um plano de tratamento. Bom, essa criança ela tem uma maloclusão X, vamos supor que seja um classe 2, para a gente continuar na mesma ideia. Aí nós vamos fazer o meu da nossa live hoje, porque nós vamos tratar essa criança com um aparelho modelador elástico de Binder. Ok, o Binder tem 3 tipos de aparelho: Binder A, Binder B, Binder C. Então, o Binder A para classe 2, divisão primeira. O Binder B para classe 2, divisão segunda. E o Binder C para classe 3. Então, o dentista vai enquadrar essa criança nos padrões e o aparelho, o dispositivo de Miller, foi criado para tratar aquela maloclusão daquela criança. Aí ele vai partir para a moldagem da criança. Ou agora, como o Wagner mostrou super bem ontem, você e o Wagner falaram do sistema agora de escaneamento. Ok. Isso. Tanto faz. Eu vou conseguir gerar um modelo. Como a maioria ainda está na fase de moldagem, então eu vou falar da moldagem e vamos chegar em modelos. Como tem que ser essa moldagem dos modelos? Pô, a moldagem tem que ser muito boa. Mas muito boa, o que quer dizer? Não é aquela coisa assim que você fala, nossa, eu preciso chamar a NASA para fazer a moldagem da criança. Não, não é isso. Eu tenho que fazer uma moldagem sem distorção e que ela me revele no modelo os limites que eu preciso para confeccionar o meu aparelho, o meu dispositivo. Tá certo? Então, moldagem fiel, modelos fiéis. Fiéis para quê? Para que eu consiga trabalhar e entregar, como técnico, entregar para o meu dentista um trabalho que eu acredito que vai dar certo. Então, essa consciência a gente tem que ter, desde os dentistas que trabalham no nível super alto até os dentistas mais populares e técnicos que trabalhem nesses níveis mais altos ou mais alginato Cavex lá, o holandês, e usa um gesso de expansão zero, que é o Zero Stone lá, que é alemão. Pode ser. Eu gosto de usar. É frescura isso. Não sei se é frescura. Quanto mais resultado você tiver de material, melhor qualidade de material, melhor resultado eu vou ter no meu aparelho. Você diminui a chance de erro, né? Diminui a chance de erro. Vocês sabem melhor que eu
no laboratório, que é pegar um erro no começo e continuar sem tirar ele do começo, né? Então é bem melhor corrigir esse erro no começo, senão vira uma bola de neve lá na frente. Muito bem, fiz os modelos. Agora, o que eu preciso com esses meus modelos na mão? Eu preciso da mudança de postura desse paciente. Então, se o meu dentista, por isso que eu acredito muito no cafezinho, sabe? A teoria do cafezinho é a melhor teoria do mundo. Se você tem intimidade, no bom sentido, para tomar um café com o seu dentista e conversar essas coisas, você vai conseguir resultados excelentes através de um cafezinho. Por quê? Se o dentista fizer uma mudança de postura na boquinha da criança e entregar para você essa mudança de postura, para você vai ser... Você tem que criar um jeito de conversar isso com o seu dentista. Tá certo? Então, não adianta você esperar que isso caia do céu. Você precisa tomar um café com ele. A gente já deu aula disso, de mudança de postura, né? Como fazer as mudanças de postura, né? Se precisar, depois a gente fala. Tem até aquela colega Mari, que ela até me convidou para falar disso lá nas lives dela. Se vocês quiserem isso der certo, depois a gente fala lá. Como fazer várias possibilidades de ensinar o seu dentista a fazer a mudança de postura. Fazer a mudança. Pegar assim, certo? Então, isso é legal. Se ele te entregar os modelos e a mudança de postura, poxa, aí você vai confeccionar o teu dispositivo. Se não tiver tudo isso antes de você confeccionar, eu acho que torna um pouco difícil você fazer. Porque aí você vai ter que apelar para articulador de Binler. O articulador de Binler, ele vai fazer uma mudança de postura padrão para todos os pacientes. Ou então você vai ter que fazer isso na boca, no modelo, né, na mão. Ah, mas não dá para fazer? Dá, mas é a mesma coisa que você comprar uma roupa para você PMG, ou você ir num alfaiate, numa costureira, sei lá quem, e vai fazer sob medida para você, entende? Ah, mas o PMG fica legal, mas fica mais ou menos. Se você fizer uma roupa sob medida para você, vai ficar perfeito. Então, é essa diferença que nós estamos conversando entre fazer realmente todos esses detalhes para você conseguir uma mudança de postura perfeita, ou criar essa mudança de postura na mão ou no articulador de Binler. Aí depende de vocês. Eu não quero jamais julgar, eu queria... Está falando da mudança de postura realizada em radiologia, é satisfatória? Eu não conheço mudança de postura na radiologia. Também nunca vi. O ideal... Eles fazem... Sabe qual que é o melhor articulador do mundo? É a boca. Então, se você faz a mudança de postura na boca da criança e registra isso, você não, né? O dentista, e registra isso e entrega isso para o técnico, é o ideal. Tá certo? Esse telefone que está tocando é meu ou é seu, Fábio? É aqui. Ah, então beleza. Já vai parar. Tá. Aí vou dar uma invertidinha aqui. Todo mundo já conhece bem essa tela aqui. É a tela dos aparelhos de Binler. E o C. O A são 6 tipos de aparelhos do tipo A. Lembra, o A é para classe 2, divisão 1. O B são aparelhos classe 2, divisão 2. E o C, aparelhos classe 3. Lembra, isso daqui, o professor Binler, ele era alemão. Ele criou isso lá na Alemanha. Nós estamos no Brasil. Aqui o perfil oficial do brasileiro é diferente do europeu, é diferente do americano. Por que eu estou falando? Porque nem sempre você vai conseguir adequar exatamente essas indicações para os nossos dispositivos. Mas na maioria delas nós vamos conseguir. Então, veja, nós temos os tipo A, são a maioria com mola Cofan, um só com esse que ele chama de hipo, né, com parafuso expansor.
todos os classe 2, divisão 2, os B com parafuso, e os classe 3, os Bindler C, todos têm um arco, que chama arco de Eschler, ou arco de progenia, que é um acessório fantástico, eu sou apaixonado por esse acessório, para corrigir classe 3. Alguns com parafuso, outros com cofã, ou cofã dupla, não importa. Muito bem, isso aqui a gente tem na literatura, tem nos livros, tem no livro do professor Bindler, tem no livro da professora Vilma, tem no Graeber, tem em alguns livros. Ó, Mário, fazer com mudança feita na mão não é o mesmo que fazer um lindo bolo com farinha estragada. É isso aí, Mário. É isso aí. Boa analogia. Eu concordo. Ô, Walter, o doutor Arnaldo colocou aqui também que tem a mudança de postura reversa. E lembra que ele ensinou isso aí para a gente naquela palestra, que é com aquele articulador que ele... dele, né? Essa mudança, a gente vai disponibilizar aquela palestra lá no YouTube dentro de alguns dias, e lá tem mostrando direitinho isso também, como é que faz. É um outro tipo de mudança de postura, um outro método que ele desenvolveu. Também existe fantástico, essa. Né? Fantástico. Não, o professor Arnaldo é genial, cara. Nós convidamos, ele foi lá. Fantástico. Mas é muito legal falando, mesmo. Né? É trabalhar com profissionais classe A, assim, padrão ouro, sabe? É bem legal. Eu não queria só fazer uma live, com todo respeito, né? Não fazer uma coisa tão elitizada, no sentido de que a gente só possa fazer assim, porque eu sei que a grande realidade dos ortotécnicos é diferente dessa, né? Então, eu queria buscar essa melhoria, né? Buscar essa excelência que o professor Arnaldo e outros professores têm. Mas a gente, sem desprezar esse pessoal que a gente sabe que ainda está batalhando, está tentando conseguir uma mudança, que o dentista mande uma mudança de postura, né? Enfim, é verdade. Mas é isso aí. Poxa, obrigado mesmo, Arnaldo. Sensacional. Então, eu só queria falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o Bindler A, ele criou esses 6 tipos, a gente vai falar um pouquinho deles, né? Mas eu não quero entrar em cada um, porque senão vai ficar muito longo e a gente já está quase 1 hora aqui. Mas aqui não foi 1 hora, né, de palestra, porque a gente demorou um pouco para começar. Mas, enfim... Não, mas a gente reconecta de novo, Walter. Para terminar direitinho, tá? Tá legal. Eu vou mostrar um caso depois, aqui um caso clínico rápido, que é uma criança dessa que eu queria que vocês vissem já. Olha aqui, caninos permanentes erupcionando, é uma boca de dentição mista, né? Então eu tenho dentes permanentes e dentes descidos, tá ali os dentes da maxila, tá aqui os dentes da mandíbula com dente descido, dente permanente. Um deck bis aqui, tá? Então, vamos falar de um Bindler tipo A, né? Que é o que eu gostaria de passar rapidinho aqui para vocês. Então, nós temos aí, vocês estão vendo na tela, um aparelho pronto, bonito, né? Já polido, todo confeccionado dentro dos padrões que nós desejamos, né? E aí, a gente tem um esquema que a gente ensina lá na especialização, que é esse que eu já estava falando para vocês, uma sequência. Então, começa com moldagens que reflitam o que a gente tem de real na boca da criança. Não é fácil moldar crianças, os dentistas que estão me ouvindo sabem, não estou tirando o valor disso jamais. Aí a gente consegue modelos fiéis, modelos de trabalho, que dê para a gente enxergar realmente tudo que existe na boca daquela criança lá e que vou precisar corrigir. Aí a gente faz algumas marcações nos modelos, a gente faz tanto anterior, posterior, lateral, né? na relação da mordida habitual dessa criança, como realmente ela morde, né? E aí, nós vamos fazer agora a nossa mudança de postura. Isso se o dentista não te mandou a mudança de postura. Eu acho que é o que a maioria espera, né? Porque não adianta nada eu falar que vou te mandar aquela mudança de postura perfeita, aí o técnico fala, pô, mas eu nunca vi isso, né? Então, a gente vai fazer uma mudança de postura, respeitando aqueles padrões
né? Eu vou tentar chegar num contato em DA, se isso for possível, se não for um avanço muito grande. Eu não sei se dá para ver aí, mas aqui a gente não tem um avanço muito grande, então está coerente. Aqui está próximo de 4 milímetros, né? Então, 4 milímetros eu diria para vocês que é suportável, né? Aí eu faço realmente essa posição de mandíbula. Aqui eu estou fazendo uma mudança e estou considerando um levante posterior coerente, que seria o levante que acontece na boca da criança. Por que eu estou falando isso para vocês? Se o dentista, na hora que ele está com essa criança na cadeira, no consultório, ele pede para essa criança avançar a mandíbula e ele enxerga esse levante quanto é real, é muito mais fácil dele colocar, posicionar o modelo e entregar para você assim. Mesmo que ele não faça uma mudança de postura em cera, em silicone ou qualquer outro posicionador. Se ele pegar esses modelos e colocar a boca da criança nessa posição e perceber quanto foi o levante e posicionar com cera no modelo e mandar isso para você assim, seria um paraíso, né? Então, a gente sabe que isso é uma possibilidade também. Se ele não mandar, bom, Bingler, tem o articulador de Bingler, vocês sabem melhor que eu, mas o ideal seria mandar essa mudança, seja ela qual for. A gente pode marcar um dia para conversar só sobre mudança de postura, se vocês quiserem e tal, aí é bacana. Muito bem, aí nós vamos para os componentes do Bingler. Eu coloquei escudo, gravata, arco dorsal, mola cofã, mola ou laço frontal e arco vestibular. Então, eu coloquei nessa ordem, porque é a ordem que eu costumo confeccionar, tá? Não tem regra, isso é... Eu só acho muito importante, na minha concepção, eu acho muito importante esse conjunto escudo-gravata. Se você errar isso, é melhor você desistir e começar de novo, tá? Por isso que eu faço isso. Então, escudo e gravata. Bom, o escudo é um acessório que a gente compra na Morelli, baratinho. Eu até conversei com o Fábio antes, ele falou que custa uns R$15, né, Fábio? Um pacotinho que vem com 10. Por aí, com 10, Aí tem o escudo também da Trimas, que eu até prefiro, que ele é um pouquinho mais delicado, assim, um pouco mais fino, talvez, mas nem sempre se encontra, nem sempre consegue. Mas, enfim, o importante é isso. O escudo você compra pronto, é esse acessório aqui. E agora nós vamos falar da posição dele. Isso eu acho importante falar com vocês. Olha, não importa a posição dos incisivos. Desculpa aí que eu vou tentar dar uma acelerada aqui. Tá. Posso Vai lá, manda ver. Tá travadaço. Agora eu tô te ouvindo. Manda ver. Tá, posso continuar? Por mim, pode. Então, beleza. Vamos lá. Você vê esse pessoal que vai reclamando, você me avisa, eu paro. Então, eu estava Tá falando aqui. O escudo, não importa se os incisivos inferiores da criança estão vestibularizados, nem se fique vertical. Então, se ele estiver numa posição, o dente estiver vestibularizado, ele vai tocar nesse ponto. Se ele estiver verticalizado, ele talvez toque o escudo certinho. E se os dentes inferiores estiverem lingualizados, ele vai tocar só nessa posição aqui. Certo. Tá certo? O importante é isso. Olhando por oclusal, esse escudo tem que ficar centralizado na linha sagital mediana. Isso é importante. Vocês sabem que o escudo vem com aquelas aletinhas, aquelas orelhinhas abertas aqui, e nós vamos fazer dobrar essas aletas com um fio um pouquinho maior que o calibre que você vai usar. Se for um 0,7, você pode usar um 0,8 aqui para dobrar e deixar ele pronto, viradinho assim já. Vou mostrar aqui para vocês. Muito bem. Agora falando da gravata. A gravata é um fio, normalmente faço com 0,7, mas isso também depende muito do tamanho da boquinha da criança. Se for uma boca muito pequena, se você quiser usar um calibre menor, pode. Se for uma criança com uma boca maior, se quiser usar um 0,7, ok. Muito bem. Aí,
que é importante? Essa gravata, ela vai pegar de distal de incisivo lateral inferior a distal de incisivo lateral ao lado. Ovaldo. Tudo bem aí, Fábio? Então, para mim, tá travando, não estou conseguindo te ouvir. Eu vou fazer assim, eu vou sair, a hora que você voltar para você, eu vou anotando as... Você está muito bom? travado. Tá, eu vou sair aqui. Travado aí, é melhor você reconectar. Tá, eu já volto aí. Espera, vai lá. Não, pode continuar mandando o pessoal. Beleza. E assim mesmo. Ó, o Fábio voltou aí. Eu só queria me despedir mesmo, pedir desculpa aí de estar tão alongando assim. No finalzinho, né? Hã? No finalzinho caiu. No finalzinho. Mas é isso aí. Eu acho que não tem interferência. A função não é afastar, não é nada disso, né? Mas sempre tocar com a intenção de estabilizar, né? O pessoal... E por presença. O pessoal está entrando. Aí você termina isso, a gente já despede, já dá os recados. Não, já terminei, cara. Pelo amor de Deus. Só tá recado aí. Vamos assistir a aula da Tânia amanhã com você. E pessoal, obrigado por tudo aí, todo mundo e tal. Você quer dar algum recado aí para o pessoal seguir? Só na página, né, no site, no Instagram, no Face, tudo, né? A gente está tentando cada vez mais conseguir um número maior de ortotécnicos para a gente engrossar o tamanho da categoria, assim, né? Para a gente realmente saber todo mundo que está trabalhando, que está estudando, divulgar. E eu gostaria muito que vocês se associassem, né, à Sobota, porque a gente quer, conforme aumenta o número de sócios, a gente consegue oferecer mais coisa, né, para vocês, assim, convidar mais professores, convidar um pessoal bacana para dar curso, palestra. Eu acho que a ideia nossa de aumentar a categoria e unir a categoria aqui no Brasil, que é muito grande, mas ela ainda é desorganizada, a intenção é organizar tudo isso. Então, é convidar vocês para que a gente fique cada vez mais junto, estudando mais, tirando dúvida, o que vocês precisarem aí também, eu estou à disposição, tá certo? É isso aí, muito legal, agradecer aí ao Dr. Walter pela live, eu acho que esclareceu bastante, tirou bastante dúvida do pessoal aí, tem bastante gente agradecendo, eu vi, antes de cair, eu vi que a Nilda falou que vai passar aí para tomar um cafezinho com você. Bom, a Nilda é fantástica, todo mundo, né? Todo mundo é bem-vindo aqui, quando vocês quiserem vir, é um prazer receber vocês. A live vai ser com a Tânia, vamos rezar para nossa santa internet aí, né? E amanhã estamos aí de novo às 15 horas, tá Legal. bom? Muito obrigado aí, valeu a presença de todo mundo. Deixa eu falar uma coisa, peraí. Que eu lembrei aqui. Vocês podem entrar aí na página do Instagram da Sobota e colocarem ideias de temas que a gente pode vir a falar em outras lives, tá bom? Isso daí é bem legal para a gente estar tentando conversar junto com vocês para tentar... Porque às vezes a gente pode escolher um tema que para a gente é legal, mas para a maioria não tem tanto interesse, né? Então, você para falar sobre esse tema. Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.